Estamos dentro da exposição Imagens Impressas, uma seleção da coleção de gravuras, uma exposição que se propõe a apresentar um pequeno mapeamento, um panorama dessa coleção composta hoje de 451 imagens impressas. Optamos por trabalhar aqui na exposição essa ideia, ou ampliar talvez um pouco esse conceito de gravura. As imagens impressas constituem esse núcleo dentro da coleção Itaú Cultural. Um pequeno recorte, é um recorte constituído de 139 imagens, cobrem 5 séculos de produção de imagem impressa. Coleção que mapeia uma produção europeia. Obviamente, nós estamos falando de imagens produzidas na passagem da Idade Média, enfim, ou melhor, do que nós poderíamos chamar de imagens relacionadas a esse conceito de Idade Média, final do século XIV para o século XV, até o início do século XX, os primórdios mesmo do século XX. As primeiras imagens ainda então se referem a um modelo, a um modo de produção que é o da xilogravura, um tipo de matriz produzido a partir do sulco, do trabalho na madeira e que a partir disso permite a reprodução dessas imagens, a produção de imagens a partir dessa matriz. Então as imagens que nós temos aqui se iniciam nesse período. Do século XV ao início do século XX, ao final ou passagem do século XIX para o século XX. Esse núcleo que está sendo apresentado da coleção se propõe a ter um caráter bastante didático em todas as dimensões possíveis que a exposição permite ser trabalhada. Primeiro porque ela está organizada em núcleos que têm um recorte cronológico, mas o cronológico aqui é muito mais no sentido de indicar períodos. Ela não tem um rigor, não é não ter, pura e simplesmente. A proposta é de trabalhar muito mais em torno do desenvolvimento, do aprimoramento de técnicas, da inserção e desdobramento, ampliação de temas que se referem a cada um dos períodos e, por isso, cada núcleo da exposição, cada um deles se inicia dando uma indicação do que é que contém aquele núcleo. Nesse primeiro núcleo da exposição, que é o século XV, nós temos os temas que são apresentados, então os temas religiosos, mitológicos, históricos, as cenas de corte e de costume, e temos também o predomínio ou a técnica que predominantemente se desenvolve nesse período. Portanto, é o momento em que a xilogravura acontece com uma maior força, com um maior aprimoramento, mas também é o momento em que vai começar a surgir uma nova técnica mais aprimorada nesse momento, que é a gravura em metal e, particularmente, o uso do buril para a produção dessa gravura em metal. A exposição tem, nesse sentido, um exemplar absolutamente fantástico em termos dessa produção. O primeiro núcleo começa, portanto, com 2 artistas fundamentais para isso. O Dürer, nós temos 2 páginas de livros com imagens produzidas pelo jovem Dürer. E, além disso, uma imagem que me parece talvez uma das mais intrigantes da exposição, que é a imagem produzida pelo Martin Schongauer, que é o primeiro gravador reconhecido, identificado, que produz nessa região da Europa que hoje nós conhecemos por Alemanha, que obviamente estamos falando de um momento em que toda essa estrutura, organização geopolítica tinha outra natureza, mas o Martin Schongauer é um dos primeiros artistas identificados pelo desenvolvimento de linguagem ou de uma forma de expressão mais peculiar, particular, com essa linguagem da gravura. E a exposição então começa com esse núcleo e ela vai passar, a partir daí, a ter esses recortes cronológicos por séculos, e a cada século vão sendo acrescentados os temas que passam a ser objeto de interesse e também as técnicas ou a técnica que naquele período tem um desenvolvimento, um aprimoramento ou que surge. Então é possível acompanhar ou fazer um percurso na exposição por esses núcleos, o que também permite que a exposição seja visitada, trabalhada apenas por núcleos.
Como eu disse, ela está organizada, ela está, de uma certa forma, distribuída ao longo desses recortes cronológicos, mas cada recorte tem uma autonomia, ele permite ser visto, trabalhado, discutido, refletido internamente, e nesse sentido, em termos de técnica, temas, gêneros, assuntos, as referências históricas, porque é possível encontrar uma quantidade significativa de artistas que nós habitualmente não reconhecemos como tendo a linguagem da gravura como a sua principal forma de manifestação. Há artistas que se caracterizam exatamente por essa experimentação e pelo desenvolvimento, portanto, por seu envolvimento com as diferentes técnicas de gravura. Exemplos e exemplares de relações com os principais movimentos artísticos desse período todo. Então, nós temos gravuras que fazem referência à linguagem ainda gótica, a linguagem ligada digamos, a essa cultura medieval, nos estilos ainda do século XV, e vamos encontrar exemplares que se referem ao barroco, ao rococó, ao neoclássico, ao romantismo, ao realismo, e vamos chegar na gravura que tenha essa reflexão já do final do século XIX, que abre caminho para algumas das vanguardas. E isso significa pensar numa linguagem mais crítica, mais revolucionária, mais satírica, de enfrentamento de toda essa modernidade. E é por isso que a exposição tem a possibilidade de ser visitada e de ser vista, encerrando-se com um núcleo que é um núcleo de gravuras produzidas pelo talvez mais relevante caricaturista, ilustrador, desenhista e, enfim, um homem que atua no seu tempo, que é o Honoré Daumier, um artista que está representado na exposição com um grande conjunto de imagens que foram produzidas originalmente para ilustrar o primeiro jornal satírico da época, que é o Le Charivari. Então, nesse sentido, é possível ver claramente essa dimensão proposta pela exposição de trabalhar com essa ideia de imagens impressas. É possível ver a exposição se iniciando com um artista que produz imagens que vão, num certo sentido, ilustrar livros, como esse é um dos objetivos iniciais da gravura, até chegarmos ao último núcleo da exposição com a seleção de gravuras do Daumier, nas quais nós vamos encontrar imagens que foram produzidas como sátiras, como provocações irônicas daquela realidade. A relação com a modernidade, com o movimento, o surgimento do trem, as relações sociais que se modificam. Então, nessa dimensão, a exposição trata literalmente de uma gigantesca perspectiva, de uma diversidade de aproximações, de possibilidades que a imagem impressa tem. Saindo desse primeiro momento de publicações manuscritas, enfim, até chegar a esse momento em que essa imagem se transporta para a reprodução fotomecânica, para a ilustração, para a capa de revista, para a imagem dos jornais. Então, nesse sentido, mais uma das camadas, e eu acho que talvez esse seja um grande potencial da coleção e particularmente desse recorte, de poder existir esse enfrentamento com essa diversidade de leituras possíveis que a imagem pode oferecer. Técnica, suporte, meio, forma, linguagem, gênero, sentido, conteúdo, referência histórica, referência artística, dados biográficos, a ideia da imagem como representante desse momento no qual ela está sendo produzida, inserida, os retratos, a documentação da paisagem, enfim, há uma multiplicidade de perspectivas que permitem, de uma certa forma, ler essa complexidade de relações que a imagem, que a história da arte oferecem ao longo de 5 séculos de imagens que vocês podem encontrar aqui.